crianças, sejam bem-vindas aqui na Tenda de História. Olá, gente, eu tô aqui também. Olá, criançada! Oi, tia Roselena! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tava com saudade. Eu também. Ótimo. Eu tô sempre com saudade das crianças que nos assistem e de vocês. E nós não poderíamos deixar de voltar para darmos continuidade nas histórias maravilhosas que temos ouvido e contado aqui na tenda. Sim! Verdade. Olha, eu tenho aprendido cada coisa. Verdade. Pois é. Davi, é Salomão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E hoje, crianças, nós vamos continuar falando desse reinado. Do Legal! reinado de Davi ou do reinado de Salomão? De Salomão. De Salomão. Eu lembro que numa das últimas histórias nós falamos que Salomão tinha feito um pedido muito especial para Deus quando Deus perguntou para ele o que ele gostaria de ter. Eu sei. Vocês lembram? Eu sei. Então conta aqui para as crianças, Filipa. Ele pediu sabedoria. Verdade. Exatamente, ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu sabedoria para Salomão e a Bíblia fala, a palavra de Deus, que ele foi dos homens mais sábios que já pisaram na terra. Ele era bonito também, né? Ele era bonito também. Já pensou? Sabe bonito? Meu Mas Deus! a Rose, quando eu crescer, eu quero arrumar um marido assim. Mas Filipa, Falo só nada, bonito. viu? Meu Essa Deus! Filipa, criança, olha, apaga, deleta o que ela falou, tá bom? Filipa. Mas tia, a gente, né, que não é a gente, é o nosso papai e a mamãe, tem que orar pelo nosso futuro, né? Isso. Mas vamos lá. Vamos. Salomão havia pedido Pra história. sabedoria, mas infelizmente, ao ficar mais velho, Salomão se esqueceu dos mandamentos do Senhor. E sabe o que ele fez? O quê? Deus havia pedido que eles, de Israel, não casassem com outras mulheres que não fossem do povo, que não adorassem ao Senhor. E Salomão casou com mulheres que adoravam outros deuses de outros povos. Então ele foi desobediente, tia. E sabe o que aconteceu? Não. Ele Deus não acabou adorando outros deuses, deuses de pedra, e se afastando do Deus verdadeiro. Meu Nossa, Deus. gente. Que triste Eu que acho ficou. a sabedoria dele foi embora. Foi Mas embora. é porque ele se afastou de Deus, né, tia? E ele tinha um filho chamado Roboão. Roboão. Isso. E, Ele não era muito inteligente nessa época, não. Porque Não. Roboão é um nome feio, né? e outra coisa, quando Davi começou a desobedecer ao Senhor, quando Salomão conseguiu desobedecer ao Senhor, ele também deu um mau exemplo para o seu filho, né? É. Pois é. E o que acontece? Havia um reinado, certo? E com a desobediência de Salomão com relação ao Senhor, que ele deixou de adorar o Deus vivo, o único Deus, Deus levantou um profeta que foi falar com um homem chamado Jeroboão. Como que é o nome? Jeroboão. 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 E É que tudo com ão. Tudo com ão. E o que acontece? Esse homem tinha sido colocado como se ele fosse o encarregado dos trabalhos pesados. Porque naquele tempo as pessoas tinham trabalhos muito pesados. Mas hoje também tem os Mas não trabalhos tinha. pesados. Tem, mas naquele tempo não tinha maquinário, não tinha guindaste. Ah, isso As é pessoas verdade. construíam as coisas carregando a pedra no próprio corpo, entendeu? Ai, é verdade, eu assisti um filme com a minha mãe, que as pessoas carregaram as pedras nas costas para construir lá. Isso! É por isso que eles eram fortes. Você lembra né, que Salomão tia? construiu um templo? Ah, Lembra? O templo Isso. de Salomão. Davi deixou tudo preparado e Salomão construiu. Isso! E esse rapaz, o Jeroboão, ele foi encarregado, ele foi colocado por Salomão para cuidar desses trabalhadores. Era o chefe. Isso. E que Ele era aconteceu? tipo engenheiro, tia? Ele era mais um capataz, um encarregado, né? Carregada, é isso mesmo. Isso. E aí o que Porque aconteceu? é aquele que carrega é encarregado. Filho, pra você é demais. verdade.
Então, o que aconteceu? Deus, vendo a desobediência de Salomão, fez aquilo que ele sempre faz, ele nos corrige. E aí, ele mandou um profeta falar com Jeroboão. Ele havia saído dali do meio e ele encontrou com esse profeta chamado Aías. Como que é o nome do profeta? Aías. Ao quê? Aías. Aías. Isso. Quase Isaías. E Eu ele... entendi que o profeta ia, é por isso que eu perguntei. Aías. Filipa, está impossível. Ela não está escutando bem. Ai, ai. E aí, Filipa, sabe o que aconteceu, Aninha? O que, tia? Quando ele chegou perto dele, o profeta estava com uma capa. Ele tirou essa capa e rasgou a capa em 12 pedaços. E ele falou, 12 em pedaços? 12 pedaços. E ele falou para Jeroboão, deu 10 pedaços para ele e falou, Deus mandou me falar que ele vai dividir o reino e 10 tribos serão para você. Ah. Porque sabe o que é interessante? Mas aí é uma divisão esquisita. Quantas eram as tribos? 12 tribos e 10 iriam ficar para Jeroboão. Lembrando... Olha, ia ficar com a maioria. Isso Deus falou, Salomão ainda era vivo quando isso aconteceu. Porém, Nossa. Deus é fiel. Você sabia disso? Sim. Ele é tão fiel que ele nos ama tanto que ele cumpriu e ele vai... A promessa que ele fez quando ele criou o mundo e depois o homem pecou e ele falou que ia mandar um Salvador, ele mandou. E Deus foi fiel também ao Davi, ao rei Davi. E ele falou para Davi que Davi nunca ia deixar de ter uma descendência do rei. Por isso que Deus falou que ia dar 10 para Jeroboão e 2 ainda ia ficar, 2 tribos para a descendência de Davi. De Davi. Davi. Salomão era filho de Davi É. e Roboão era filho de quem? De Salomão. É, de Salomão. E a Bíblia fala que Deus é fiel e nele nós podemos confiar. E sabe o que aconteceu? Salomão, sabendo, tentou matar Jeroboão. Olha como ele estava longe de Deus. Olha como ele estava longe de Deus. Ele quis fazer maldade. Revoltante isso. Ele quis Como fazer pode? maldade. Ele conhecia Deus, ele fez isso. Não Ai. Mas sabe o que acontece, Filipe? A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Ah, E o isso é pecado verdade. habita em nós. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para que Ele nos ajude a não cometer os pecados que estão no nosso coração. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia e orar todo dia. Exatamente. E é isso que nós vamos ver, porque a palavra de Deus nos ajuda a desejar ser obediente. Sim. E quanto mais nós conhecemos a Deus, Mas mais temor. temos vontade de ser obediente. É. E aí, sabe o que aconteceu? O quê? Jeroboão teve que fugir para o Egito. Meu Deus. É, porque o rei queria, o rei Salomão que queria matar ele, né? Eu também fugiria. E eu aí ele fugiria. fugiu para o Egito. E lá ele ficou até quando o rei Salomão morreu. Nossa. E aí, como quem era o filho de Salomão? Roboão. E Roboão ia subir ao reino. O povo se reuniu para poder aclamar, né, a ascensão de Roboão como rei. O que aconteceu? O quê? Jeroboão voltou e foi lá com o povo também para ver Roboão ser rei. Só que Jeroboão fez um pedido. Ele conversou com os sábios e fez um pedido que Roboão melhorasse a mão pesada sobre o trabalho árduo que o povo tinha. Ele pediu para ele ser um reino mais brando, Porque com o tava- trabalho pesado. Estava exigindo muito do povo, né? Isso aí, E o sabe povo que- tava ficando muito cansado, né, tia? Isso. E aí, Roboão falou que ia falar com os sábios, falou para eles, e eles iriam aguardar a resposta de Roboão. Vocês acham que era um pedido ruim, esse que ele fez? Não. Eu também acho que não. E Roboão falou com os sábios, e sabe o que os sábios falaram para ele? O quê? Sim, acate ao pedido, porque se você fizer isso, o povo vai ser fiel com você sempre. Isso é verdade. Mas, Também acho. Roboão, como eu falei, o pai dele já tinha dado mau exemplo para ele, né? É. Ele resolveu pedir conselho para os jovens que cresceram com ele. Ah, meu Deus. Vocês acham que aconteceu? Jovem é
aconselhando os jovens. Aí Como dizem, deu ruim, né? deu ruim. O que eles falaram para ele? O seu pai tinha um dedinho sobre o povo e você vai dizer que o seu dedo é mais largo que a cintura de seu pai, ou seja, que a sua mão vai ser mais pesada. Meu O pai usava Deus. chicote, ele falou que ele ia usar algo mais pesado. Nossa, ele ia Quanta ser um maldade. povo. Exatamente. E aí ele Que resolveu tristeza. dar ouvido para os jovens. Ele deveria ter ido pedir orientação aos mais velhinhos, né, Não, tia? ele pediu. Ele pediu. E eles falaram que ele deveria realmente ser um rei mais pacífico, que não usasse a mão tão pesada sobre o povo. É Só verdade, que ele não quis ouvir. Ele não ouviu. E aí o que aconteceu? O povo se revoltou. Sim. E eles não quiseram. E aí Roboão teve que fugir para Jerusalém. De novo. De novo. Não, da outra vez ele tinha ido pro Egito. Olha, crianças, ela quer me confundir. Não, não é. Eu tô brincando, tia. Calma, vamos pensar. Aninha, presta atenção. Presta Foi atenção. Salomão, Não, foi ele- Jeroboão que Ah. fugiu para o Egito. Agora é o Roboão, que Ah, foi é para verdade. Jerusalém, voltou para É Jerusalém. muito É muito ão, tia, desculpa. Ó, criança, usão aqui. E aí o que aconteceu? O povo estava revoltado. Roboão voltou para a capital dele, que é Jerusalém. E aí o que aconteceu? O quê? O povo, as 10 tribos, fez de Jeroboão rei. Ah, Cumprindo tá vendo? a profecia Deus tinha dito. que já tinha dito antes de Salomão morrer. Verdade. E Tá aí, vendo? Roboão ficou com a tribo de Judá e Benjamim. Aí o que eles chamaram? Roboão ficou com Judá e Benjamim. Por isso que a nossa história de hoje fala que é o reino dividido. Ah, Entenderam? Ficou com 10. E o outro ficou com 2. Com 2. E Eram aí, 12 tribos no povo de Deus. aí era a tribo do sul e a tribo do Norte. norte. A do sul ficou com Roboão e a do norte ficou com Jeroboão. aí Jeroboão ficou com 10. Isso. Mas por que isso? Porque deixaram de obedecer A os Deus. mandamentos de Deus. Verdade. E nós devemos buscar ser obedientes, É. porque assim o nosso coração vai estar descansado e o Senhor, como Ele é fiel, há de nos abençoar. Sempre. Verdade. Não é verdade? verdade. E olha só, Mas a gente tem que buscar sempre. mas Deus, Né, Aninha? A gente Deus tem que foi- ler Bíblia. isso, e E Deus, pra EBD, quando nós Que é, somos... BT tem que explicar. é escola bíblica. É. Dominical. As crianças às vezes não sim. conhecem a escola bíblica. A escola bíblica é uma escola onde nós aprendemos bastante da Palavra Bíblia. de Da Deus. Bíblia. E isso, busque uma igreja que realmente ensine a palavra de Deus. Sim. Verdade. Não é verdade? É. E com isso, nós aprendemos que o Senhor é fiel, porque Ele foi fiel à promessa que Ele fez a Davi. Mesmo com a desobediência de Salomão e Roboão, Deus manteve a descendência de Israel junto com a descendência de Davi. Sim. Sim, Que verdade. coisa bacana, né? E a Bíblia fala que Deus abençoa a nossa geração também quando nós somos obedientes. E aí Verdade. a gente tem que ser obediente a Deus. Exatamente. A papai Igual- e a mamãe também. E nós podemos guardar no nosso coração, crianças, o versículo. Aonde que eu vou guardar ele? Já tá no meu corpo. Eu ia falar o Calma, versículo de Filipa. hoje, Provérbios, mas hoje elas falam, aí eu não consigo concluir. Provérbios 3:1, isso que eu ia falar para vocês guardarem no coração, A Filipa. palavra de Deus, Ah. dona Coração é a Filipa. palavra de Deus. Era Isso. eu entendi que era pra guardar meu coração. E também, porque a Bíblia fala que nós temos que guardar o nosso coração, Sim. né? De todas as coisas, porque do Mas nosso ele coração. já tá aqui guardado. Tá guardado dentro do seu corpo? Quando a, Bíblia, Coração dela. quando a Bíblia fala guardar o coração, é a nossa mente saber o que não pode colocar dentro do nosso coração, não deixar as coisas ruins saírem. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Entendeu, Filipa? E Vamos assim- lá, tia, a palavra de hoje. A palavra de Deus, a Bíblia fala que a nossa fé, Versículo. ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos hoje, então, pensar em Provérbios Provérbios. 3:1.
Provérbios o quê? 3:1. Provérbios 3:1. Capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Isso é fácil, esse daí a gente vai aprender, né? Não é fácil esse? Vamos falar. Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e o que o seu coração guarde os meus mandamentos. Aí, não é fácil? É Tá fácil. vendo? Nós não devemos nos esquecer dos ensinos do Senhor e guardar no nosso coração Tem uma música, tia, o que Ele fala nos manda. isso. Tipo, assim, a tua palavra escondi guardada no meu coração. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Muito bem, Aninha. E é isso que nós queremos que as nossas crianças aprendam do Senhor e possam ter a mente e o coração com a palavra de Deus guardada para não desobedecer e não pecar contra o Senhor. Sim. Certo. Certo, meninas? E assim para Certinho. vocês também. Vamos dar um tchau para as crianças e falar para elas. Mas olha só, não esqueça de ver a gente no Instagram No YouTube. e no Facebook. Isso! Mas segue E, a ó. gente, curte lá, tá bom, criançada? E era isso que eu ia falar, filho, porque eu ia falar para vocês falarem para eles onde Tia, que eles ela tá podiam muito ver histórias. acelerada hoje. É E, ó, verdade. tem que ler a Bíblia. Isso aí. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer, né? Isso aí. Crianças, até a próxima história. Tchau! Tchau, tia Selena! Tchau! Tchau, Filipa! Você viu? A Tchau! desobediência dividiu. Você viu? Eu vi